Uma coisa que eu quero que você faça é se inscreva nesse canal. A outra é que você compartilhe esse vídeo. Outra é que você deixe seu comentário aqui e compartilhe conosco tudo que o Senhor tem ministrado no seu coração. Eu oro para que todos esses salmos que a gente já gravou até agora tenham sido bênção na sua vida e que através desses salmos você consiga ir mais profundo ainda nos salmos, na palavra, no entendimento. E um dos objetivos desses salmos é trazer para nós uma vida prática. Como a gente consegue aplicar esses salmos na nossa vida, né? Então, o Salmo 53 diz assim: o insensato diz no seu coração. Nós vivemos em um tempo onde todo mundo sabe tudo, onde todo mundo tem resposta para tudo, onde muitas das vezes as pessoas nem deixam você terminar de falar e já falam no seu lugar tentando deduzir aquilo que você vai falar. E muitas das vezes a pessoa pode até acertar, só que muitas das vezes ela também não acerta. E isso não é sobre acerto ou erros, mas é sobre ouvir, a capacidade de ouvir. Então a pessoa sensata, ela escuta. E o insensato, ele sempre tenta dizer coisas antes da outra pessoa realmente falar. Às vezes não é nada daquilo que ela está pensando, não é nada daquilo que ele está pensando, mas o insensato, ele está sempre atropelando, né? Porque ele quer saber, ele quer mostrar que sabe. E o Salmo diz, né, que o insensato, ele diz em seu coração, não existe Deus. Todos se corromperam e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Então o insensato, por mais que ele tenha o conhecimento a respeito de muitas coisas, e sim, é possível você ter um intelecto muito bom, você ter muita influência, você ter estudado em muitas escolas legais, em muitas faculdades, você ter tido os professores, os melhores professores do mundo e ainda assim ser um insensato. E a palavra de Deus diz que o insensato, a primeira coisa que ele declara é: Deus não existe. E quantas das vezes nós declaramos isso ao longo dos nossos dias, ao longo dos meses que passamos, ao longo dos nossos anos, quando circunstâncias difíceis estão diante de nós? Talvez você não diga Deus não existe, mas às vezes você não acredita que Deus vá fazer alguma coisa para te ajudar naquela circunstância. Então pensar, nossa, Deus é Deus, né? Ele não vai se preocupar com isso. Às vezes é uma questão de paternidade. Talvez você não acredite que Deus ele vai curar a sua ferida paternal. Talvez você não acredite que Deus ele vai curar o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com sua avó. Talvez você não acredite que Deus ele vai prover um emprego para você, porque você não é capacitado o suficiente. Então, muitas das vezes, nós não declaramos Deus não existe com essas palavras, mas com muitas outras palavras, formas e atitudes, de maneira insensata. Então, nós também deixamos de acreditar na bondade das pessoas. Quando eu era mais novo, eu dizia que minha mãe era muito boba, porque minha mãe acreditava em todo mundo, era impressionante. E ela sempre se dava mal. Mas ao longo dos anos eu vi que o fato dela acreditar nas pessoas não significa que ela acreditava realmente nas pessoas, mas em Deus. Ela acreditava que Deus poderia levar aquela pessoa a ter atitudes boas, a ter atitudes positivas. Então ela nunca confiou nas pessoas, ela sempre confiava em Deus. E o fato dela confiar em Deus fazia com que ela confiasse nas pessoas. E o versículo 2 desse Salmo 53 diz assim: Deus olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, que o busque. Então o entendimento não está em você dizer que Deus não existe. O entendimento, clareza das coisas é quando você busca Deus. Sabedoria é quando você busca Deus. Você pode ter lido 20, 30, 40, 100 livros, uma biblioteca inteira. Mas se você não buscou a Deus, não buscou conhecer a Deus, você gastou todo esse tempo de maneira insensata. E você se tornou um ótimo insensato. Então, um homem sábio, uma mulher sábia é aquela pessoa que busca o Senhor, que busca compreender o Senhor, que busca investir em conhecimento, investir tempo, né? Tosa diz, né? O homem que deseja conhecer o Senhor precisa dedicar tempo, vírgula, muito tempo. Então, a nossa sabedoria, o nosso lugar de entendimento, de clareza, está em buscar o Senhor e conhecê-lo. Versículo 3 diz assim: todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoraram o meu povo como quem come pão, e não invocam a Deus. Serão tomados de grande pavor, porque Deus dispersa os ossos dos que acampam contra ti. Tu os envergonharás, pois Deus os rejeitou. Se Sião
viesse a salvação de Israel, como Deus trouxe de volta os cativos do seu povo. Então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Então o Senhor, ele se alegra, o nosso coração se alegra quando o Senhor retorna. Então o Senhor se alegra quando ele volta para o seu povo. E o povo se alegra quando o Senhor volta, sabe? É uma linha de mão, é uma via de mão dupla. Nós nos encontramos. O encontro do pai com o filho traz alegria. E o Senhor rejeita todos aqueles ao qual rejeitaram, dizendo que não o conheciam, dizendo que não sabia quem ele era. Então o Senhor também tem essa atitude de rejeitar as pessoas que o rejeitam. Então eu oro para que o seu coração venha buscar sensatez, venha buscar o Senhor, venha buscar prazer, satisfação, alegria em se encontrar com o Senhor. Amém? Deus abençoe. Nos encontramos no próximo Salmo.